Lá em Apocalipse, fala que João teve uma visão. E essa visão que João teve, ele foi um arrebatamento, espiritual. E ali ele viu as coisas que estão por vir. Ou sendo, as coisas que estão acontecendo no século 21, que é nos dias de hoje. Você deve estar vendo essa pandemia, esse vírus, Esses vírus que estão aqui no Brasil, aliás, no mundo. Mas isso tudo foi profetizado. Aquelas pessoas que estudam a Bíblia, que lê a Bíblia, sabem o que está por vir. E muitas das vezes tem pessoas que ficam espantadas. Nossa, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, sim. E a igreja tem que tomar uma posição. A igreja tem que parar de ser amante de si mesmo. A igreja tem que deixar de ser prostituta do evangelho. Porque hoje em dia a igreja não está sendo noiva, a igreja está sendo prostituta. Muitas das vezes tem líderes apoiando coisa errada dentro do evangelho. Muitas das vezes tem pregadores se vendendo. Muitas das vezes tem até mesmo líderes, pregadores no adultério, na fornicação, fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu te pergunto, será que essa igreja que está incluída nisso tudo vai subir? Biblicamente, digo que não. É tempo de se consertar, é tempo de santidade ao Senhor. Muitas das vezes tem pessoas que estão na igreja e ainda não foi transformado, porque não deixou o Espírito Santo de Deus agir na vida dele. Porque quando deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida, ele transforma. Mas vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou naquela festa daqueles noivos recém-casados, o vinho tinha acabado. E o que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Então, Jesus hoje, ele transforma a vida. Ele transforma. Quando você decide que Jesus vem entrar na tua vida, ele te transforma. O velho homem tem que morrer. Porque a palavra do Senhor fala que eu e você somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Os meus hábitos se passaram. A mentira já se passou. Então a máscara tem que cair. Mas infelizmente tem muitos no meio evangélico que estão envergonhando o nome de Cristo. Mas a palavra de Deus também vai dizer também, ai daquele que envergonhar o nome de Cristo. Vai descer a cobrança, Deus vai cobrar. A máscara vai cair como tem caído de muita gente. Não tem como uma fonte jorrar duas águas. Não tem como, não adianta. A máscara vai cair. Se você foi liberto, se você for transformado, se você vive na verdade, querido, a verdade tem que prevalecer. Tem que prevalecer porque a mentira é de Satanás. A palavra do Senhor fala, quem é o pai da mentira? É o diabo. Todo aquele que mente, que é falso, que dá falso testemunho, querida, me desculpe te dizer, você é filha ou filha de Satanás. Com Deus é assim, o certo é o certo, o errado é o errado. Não importa, seja ímpio, seja crente. O que você semear, você colherá. Mas você está falando, está na Bíblia. A própria Bíblia fala. Essa é a ordenança que o próprio Deus deixou para todo mundo. Para você ver, Deus é tão maravilhoso que deu livre-arbítrio para o ser humano. Só que hoje, no meio evangélico, muitos estão abusando da graça. Muitos estão abusando, estão envergonhando. Está sendo uma derrota no meio evangélico. Porque hoje em dia tem muitas pessoas desagrejadas. Porque tem muitos líderes dando mau testemunho em cima do altar. Eu digo em geral, tá uma vergonha o evangelho hoje. Aí você pega a Bíblia e olha para os apóstolos lá atrás. Que exemplos eles deram?
E hoje em dia, mas nós estamos na graça, sim, estamos na graça. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não mudou. Continua sendo o mesmo. Quem muda é o ser humano, porque faz sua própria vontade. E ainda fala que Deus está no negócio. Querido, Deus já está longe de você há muito tempo. Porque Deus não pactua com safadeza. Deus não pactua com a mentira. Deus não pactua com aqueles que não querem a verdade. Porque ele é a verdade. Desde o princípio, ele é a verdade. E quem é o mentiroso é Satanás. E todos aqueles que estão seguindo a mentira, que estão seguindo Satanás, chegar naquele grande dia, vai padecer junto com ele. Aí eu te pergunto, se a trombeta tocar hoje, você está preparado? Quando eu falo em santidade, não é brinco, batom, não é maquiagem, não. É santidade. É você não viver no pecado. É você não viver na mentira. É você amar o próximo como a ti mesmo. Porque é um dos mandamentos do Senhor. Temos que amar o próximo, independente do que ele seja. Não criticar. Você não pode criticar. Quem tem que julgar é Deus. O nosso dever é amar. Amar. Falar a verdade, porque muito hoje em dia não quer falar a verdade. Quer falar aquilo que está no ego do coração do ser humano. Mas se você olhar a palavra de Deus, o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, em todo o tempo ele pregava a verdade e só falava a verdade. Então, igreja, seja igreja. Não seja a prostituta do evangelho. Não seja a baranga. Porque quando a trombeta soar, o mestre vai buscar aquela igreja pura, santificada e remida pelo sangue de Jesus. Se você é igreja, se você está santificando, continua se santificando. Continua andando separado daquelas pessoas que não agrada a Deus. Seja diferente. Faça diferença nessa nação. Deus te levantou para você fazer diferença. Mas nunca esquece. Ama ao próximo como a você mesmo. E tudo que você fazer, não coloca nas redes sociais, não. Apresenta para Deus, porque o galardão vai vir dele e não do homem. Fique na paz do Senhor, fique nessa palavra. Curte, se for possível, compartilha. Igreja, santificai-vos, porque breve o mestre vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus.